Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Amém? Amém. Amém. Vamos falar do Evangelho? Quão ruim é esse para ti? Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Amém. Amém. Jesus Cristo, ele sempre nos mostrou que existe o tempo determinado para tudo. Ele ficou 30 anos, depois ele teve um ministério de 3 anos. Os discípulos que viraram apóstolos andaram com ele por esse período, mas só foram entender a palavra depois do Espírito Santo de Deus batizar eles. Ou seja, existe um tempo correto para tudo na terra. E isso é algo que, quando a gente consegue compreender, quando a gente consegue entender, as coisas tomam uma nova proporção. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a desculpa de que existe um tempo determinado para tudo na terra não pode ser confundida com deixar para amanhã ou não agir no momento certo. Jesus Cristo nos fala, olha, se alguém vier te pedir comida, tem que dar comida. Se alguém te pedir um agasalho, dá um agasalho. Porque você querer orar e pregar para quem tem fome, para quem tem sede, para quem tem frio, não funciona. Eu estou dizendo isso para vocês porque nós precisamos conseguir entender, assim como José entendeu. Na sua infância, Deus deu a ele um sonho. Ele entendeu esse sonho. Falou com seu pai. E a gente sabe, é poço, é perseguição, é humilhação, é cadeia. Mas durante todo esse período, ele continuou servindo ao Senhor. Durante todo esse período, ele continuou sendo aquele José que iria depois tomar um novo patamar. Aonde ele chegava, ele acabava tomando um lugar de autoridade. Demonstração total de que Deus estava com ele, estava guardando o caminho dele. Ele conseguiu reunir o pessoal da cadeia, ele serviu interpretando os sonhos, ele teve a promessa de não esquecerei de ti, mas ele foi relembrado 2 anos depois. E durante todo esse período, José se aprimorou. Essa que é a grande diferença. Como assim? A grande diferença é que a gente precisa conseguir entender que só porque nós não estamos vivendo o nosso melhor momento, não significa que nós não devemos nos comprometer com o nosso compromisso, que é servir ao Senhor. Da melhor maneira possível, dentro das nossas possibilidades, fazendo o máximo que podemos com o que temos naquele momento. Lembre, sendo fiel no pouco, no muito te colocarei. Palavras do Senhor. É importante que a gente comece a compreender que existe no nosso caminhar, existe na nossa vida, na nossa trajetória, 2 momentos muito distintos enquanto aqui neste mundo. Eu falava sobre isso hoje pela manhã enquanto eu pregava na mesa. O primeiro deles é a colheita. Tudo que a gente vai fazendo vai se avolumando e a gente vai colhendo todas as sementes que a gente vai plantando. É óbvio que o Senhor, Ele pode nos ajudar, Ele vai nos amparar, mas tudo aquilo que a gente vai reiteradamente plantando na nossa vida, a gente vai acabar colhendo, mais cedo ou mais tarde. Por esse motivo que eu sempre falo para as pessoas que é importantíssimo entendermos o que é o princípio do Senhor, para que a gente fique revestido da palavra. O que é o revestido da palavra? Viver o Evangelho, sabedores da onde nós estamos indo. Ou seja, entender que o Evangelho, ele vai nos trazer, entender que o Evangelho, ele vai nos
frutificar as sementes que nós estamos plantando. É sobre essa caminhada que nós precisamos compreender. Veja, nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando, nós estamos seguindo, e assim nós vamos vivendo a palavra e vamos colhendo. E quando você está vivendo alguma coisa, quando você está vendo alguma coisa, quando você está caminhando com as palavras do Senhor, você aguardar, você ter fé, porque nós vivemos da fé, ou seja, eu viver da fé, daquela promessa que Ele me fez, a promessa que está no Evangelho, não é nada mais, nada menos do que o mínimo que se espera. Essa que é a diferença. Nós precisamos entender que se eu tiver as atitudes que estão prescritas no Evangelho do Senhor, é mais do que merecedor eu ter fé que a promessa que Ele me fez vai ser alcançada. Por exemplo, Abraão foi chamado e ele já tinha mais de 75 anos e recebeu uma promessa de ter um filho, e esse filho seria o nascedouro, onde Abraão seria o pai de uma descendência numerosa. Sara riu. Sara foi chamada pelo anjo, disse: está duvidando de mim? Palavra de Deus dita por um anjo, e ela sorriu. E no meio do caminho, eles não esperaram, eles perderam a fé na promessa do Senhor, e assim sendo, eles não conseguiram aguardar em paz, e aí tiveram a feliz ideia de ter um filho com a escrava. E a gente sabe para onde foi esse caminho. Porque no tempo certo, Deus honrou com a sua palavra. No tempo correto, Deus honrou com a sua palavra e colocou o filho e entregou a Sara a promessa que tinha feito, entregou a Abraão a promessa que ele tinha feito. O grande problema nosso, seguidores de Jesus Cristo, é que nós esperamos que as promessas sejam feitas no nosso tempo, no nosso sentimento, na nossa vontade. Hoje pela manhã, enquanto eu pregava, eu estava conversando, e aí eu falei: olha, meus irmãos, algumas situações da minha vida eu demorei mais de 40 anos para conseguir compreender. E depois que eu consegui compreender, que eu consegui entender como Deus foi bondoso, maravilhoso, magnânimo e soberano sobre algo que eu jamais poderia esperar. E eu vi que determinadas coisas que aconteceram na minha vida eram necessárias de acontecer para que eu me tornasse a pessoa que hoje eu sou. A nossa vida, nós somos formados por aquilo que nós passamos. Parece meio óbvio, mas algumas pessoas, elas pegam os acontecimentos da vida, e alguns que não aconteceram da maneira que elas queriam, mas seriam benéficas para essas pessoas, elas ficam olhando só para a falta, só para o problema, só para o trabalho que deu, ou para aquele sentimento de derrota. E ao invés de aproveitar para aprender, ao invés de aproveitar para viver um momento extraordinário de aprendizado, porque aqui está o segundo momento, muita coisa que nós vivemos na nossa vida é simplesmente a colheita daquilo que nós plantamos. Mas muita coisa que nós colhemos na nossa vida também é ensinamento. Rui. Mas a coisa ruim, sim, a coisa ruim que te aconteceu hoje pode te ensinar a ser melhor amanhã. A coisa ruim que te aconteceu hoje pode te ensinar a ser uma pessoa melhor amanhã.
A coisa ruim que te aconteceu hoje pode te ensinar a ser mais bondoso, mais misericordioso, pode quebrar o teu ego, pode te ensinar a ser mais inteligente, pode te ensinar a ser mais obstinado, pode te aproximar do Senhor. Ou seja, as pessoas elas oram, as coisas acontecem e aí elas não conseguem continuar no propósito. Essa mudança de entendimento, que nós falamos já diversas vezes, e a cada vez que eu falo eu pretendo e eu busco que o Espírito Santo me inspire a falar de uma maneira um pouco diferente, para que as pessoas consigam compreender na maior profundidade, porque a grande certeza é essa: a palavra do Evangelho ela é aberta aos ouvidos e aos olhos daqueles que o Senhor quer. E quanto mais a gente busca do Espírito Santo, mais entendimento da palavra a gente tem que ter. A gente tem, né? Não que a gente tem que ter, a gente vai ter. Mas quanto mais a gente busca o Espírito Santo, mais entendimento a gente tem, mais a gente tem que orar por entendimento para conseguir transferir aquilo que nós estamos entendendo em palavras que os outros também consigam se entender. E no final das contas, tudo é uma questão do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse: olha, para alguns é aberto, para outros é fechado. Os próprios apóstolos, eles não entendiam muita coisa, mesmo estando ao lado de Jesus, e foram entender depois de batizados no Espírito Santo de Deus. E hoje, enquanto eu pregava e pensava sobre esse assunto, algo veio para complementar o entendimento. Como diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí eu complemento com aquela outra passagem onde Jesus diz: olha, tudo que aconteceu com o cego é para a glória de Deus. Se você coloca como premissa básica da sua vida que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, e ao mesmo lado você coloca tudo que acontece é para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, você muda o entendimento de bom e ruim, e aí você pode dividir em outros entendimentos que você quer. Você pode colocar como bênção, como prêmio, como colheita da semeadura, você pode colocar como ensino. Mas você entende que quando eu coloco para você assim, olha, o que está acontecendo para você, inclusive uma das pessoas que eu conversei hoje pela manhã, me mandou mensagem há pouco tempo, agora dizendo: pastor, está acontecendo umas coisas comigo, e é colheita daquilo que eu plantei. Muda o entendimento, muda a tua resposta fisiológica, muda a tua resposta do teu corpo físico. Porque veja, quando alguém te diz: olha, isso é maldição, quando alguém te diz assim, isso é castigo, isso é punição, são palavras que trazem peso, e esse peso nos coloca para baixo. São palavras que afastam as pessoas de Deus, porque as pessoas começam: por que eu sou tão punida? Por que ele não é punido? Por quê? Ou seja, vira um chororô, as coisas não conseguem caminhar, as coisas começam a sair do prumo, porque a tua energia baixa, o teu entendimento foge, te afasta, você fica com medo, você diz: eu não quero agir, porque se eu agir, eu vou acabar me machucando. Ou seja, punição, maldição, é tudo coisa que te coloca para baixo. Agora, quando você entende que tudo que acontece contigo na tua vida ou é colheita pelos atos que tu teve, então se você mudar os atos, você vai ter uma nova colheita. Termina de colher o que você plantou, começa a caminhar um novo caminho, começa a plantar novas sementes, e assim sendo, você vai ter uma nova vida, você vai ter uma nova colheita. Se você olha para aquela situação, não importa qual, e diz: toda essa situação que acontece é para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, você diz: opa, não importa mais, porque agora é para o Senhor. Mas é uma dificuldade, mas quando eu passar, eu vou dar glória, eu vou dar testemunho, e eu vou dizer: foi para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, foi pelo poder do nome de Jesus. Não importa se é problema financeiro, se é problema de saúde, se é problema amoroso, se é problema na família, não importa. O problema está ali para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. É pelo nome de Jesus que vai ser curado, pela misericórdia de Deus que vai ser sanado, e você vai dar testemunho
de que isso aconteceu. Então é para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, é para você mudar a sua plantação, a sua semente, para você ter uma nova colheita, ou então pode ser também um ensino. Veja, eu estou passando por essa situação, é para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, mas Ele vai me ensinar alguma coisa aqui. Se você leva para a tua vida punição, castigo, maldição, você apanha, você sofre, você tem medo, ou seja, não é algo produtivo, não é algo positivo, é algo que te deixa ruim. Drena a tua energia, te afasta do objetivo, te afasta do Senhor e te deixa para baixo. Agora, quando você coloca, olha, isso que eu estou vivendo, eu sei que uma parte disso é colheita daquilo que eu plantei. Olha, isso que eu estou vivendo, eu tenho certeza plena e absoluta que é para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque quando eu sair daqui, eu vou testemunhar e eu vou converter pessoas, eu vou salvar almas, eu vou libertar pessoas, eu vou restaurar casamentos, ou seja, eu vou fazer a obra e aonde eu levar a minha história, eu sei que as pessoas vão ficar maravilhadas. E você também pode colocar o ensino. Olha, eu sei que é colheita, eu sei que é para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, mas eu sei que o Senhor também está usando essa situação para me ensinar alguma coisa. E agora, quando você tem esses 3 pontos, por mais pesado que esteja, porque sim, meus irmãos, eu não vou mentir, existem algumas coisas nas nossas vidas, e hoje mesmo eu conversava sobre isso, que eu disse, eu entendo a tua dor, mas veja, eu próprio, eu posso te dizer aqui, bater figurinha contigo e dizer, cara, eu também tive minhas dores. E talvez você olhe para mim e diga, pô, a dor dele é maior do que a dor daquele lá. A minha dor é maior para mim, a tua dor é maior para ti. É simples. Não existe dor maior. A maior dor do ser humano é aquela que ele está vivendo. Mas veja, quando você troca as palavras, muda o objetivo, muda a energia e principalmente muda a tua conexão com o Senhor. Maldição, punição, castigo, tudo isso te leva para se afastar do Senhor. Porque você diz, poxa, se eu estou sendo punido, então Ele não me ama, eu não sou uma boa pessoa, Ele não gosta de mim, o que eu só faço coisa errada. Ou seja, você entra num redemoinho onde as coisas vão levando para o teu coração e o teu coração vai ficando endurecido. A tua perspectiva de vida muda e você olha para as pessoas com amargura, com inveja, você diz, ela merece porque ela é melhor, ele merece porque ele é melhor, eles merecem porque eles são melhores, mas eu sou ruim, eu sou podre, eu mereço castigo. Ou seja, você vai colocando sobre você algo que não existe mais, porque os pecados foram remidos depois que o sangue do Cordeiro verteu na cruz. O pecado está perdoado, mas a colheita ela precisa ser feita. O pecado está perdoado, mas teremos sofrimentos, está no Evangelho, do novo para o velho, do velho para o novo, de A para Z, de Z para A, nós vamos ter sofrimentos. Mas a diferença do mundo para nós é que nós temos a confiança em Deus Pai Todo-Poderoso e nós sabemos que tudo acontece para a honra e glória do Pai. E tudo acontece com a permissão dele. E se ele permitiu, é por algum motivo. Você consegue compreender que essa caminhada, você consegue compreender que quando você muda o foco, a tua energia muda, a tua conexão com o Senhor muda. Porque veja, castigo, punição, maldição, abaixa, ai, não aguento mais. Agora do outro lado, colheita, vou mudar a colheita, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso, já abre o peito, e tem ensino, você diz, eu quero aprender. Qual pessoa quer ser burra? Qual pessoa não quer ter conhecimento? Qual filho de Deus não quer ser mais sábio? Você consegue compreender que quando você muda o seu foco, você ganha energia? Você está passando por um momento ruim, mas agora você levanta todos os dias de manhã determinado a caminhar, a fazer uma milha a mais, a caminhar um pouco mais, porque você sabe que os pecados foram perdoados quando o Cordeiro remiu eles com sangue na cruz. Você sabe
que é um ensino, você sabe que é a colheita, mas principalmente você tem certeza plena e absoluta que tudo acontece para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. E agora você não tem mais medo, e agora você não tem mais temor. E quando ele vier, você vai pedir para o Espírito Santo te dar energia, você vai pedir para os anjos do Senhor estarem contigo e trilharem no teu caminho. E a caminhada, que antes era um castigo, punição, maldição hereditária, agora vira uma escola, porque você vai estar ensinando e aprendendo. Vira uma colheita, e você vai estar colhendo coisas novas logo em breve, porque você vai começar a plantar coisas novas agora. Mas principalmente a tua vida passa a ser para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque você sabe que quando você sair dessa batalha, você vai sair de cabeça erguida. E no final das contas, você vai ser o José da tua história. Só que para a gente ser José, a gente tem que estar pronto para quando nós estarmos no trono, governando. A gente precisa amar e perdoar e ajudar aqueles que nos feriram. Aguardar e se preparar, respeitar cada momento, entender a necessidade e estar pronto. Porque quando chegar a tua hora, é para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor, entendimento da palavra. Sendo a vontade de Deus, eu volto em breve.